Rebecca Brown e Daniel Yoder. Guerra de Ataque. Capítulo 1. De volta para a guerra. Todos nós já experimentamos resultados devastadores por causa de desobediência a Deus, derrotas pessoais, relacionamentos rompidos, reputações arruinadas e escolhas erradas. O que devemos fazer quando nosso próprio pecado ou erro nos derrota? Como devemos responder quando somos humilhados por nossos erros ou quando nossas atitudes nos arruinam? Será que Deus nos deixa no banco por causa disso? Será que Ele vai nos deixar em uma lista negra indefinidamente? Devemos mudar nossa posição e começar do zero. A vida que conhecemos não existirá mais. Vamos dar uma olhada no livro de Josué, capítulos 6 e 7. Se você desconhece ou não se lembra da história, por favor, pare por um instante e leia esses capítulos. Neles vemos que uma terrível derrota sobreveio a Israel como resultado do pecado de Acã. Fica claro que o pecado de um único homem foi o suficiente para causar derrota em toda a nação e impedi-la de alcançar a terra prometida. Depois desse penoso contratempo, Israel aceitou assumir a responsabilidade coletivamente e passar como um todo por um processo de arrependimento e purificação. Após uma investigação, Acã confessou seu pecado e ele e toda a família e seus bens foram julgados de forma rápida e decisiva. Depois de todos terem sido destruídos, um memorial chegou a ser construído para lembrar a nação quanto às consequências de não se obedecer a Deus. A forma como Deus direcionava os líderes de Israel a lidar com o pecado no acampamento era bem diferente da maneira política com a qual os problemas morais são abordados nos dias de hoje. Para Israel, não havia como desviar, encobertar, negar, argumentar ou discutir. A nação respondeu com honestidade, verdade e unidade, e o homem mais poderoso do mundo no momento, Josué, humilhou-se diante de Deus. Mas esse não foi o fim da história. E quanto a Ai, o cenário onde houve a derrota de Israel? Será que eles conseguiram superar essa grande derrota em sua missão de tomar a terra? Depois de confissão, arrependimento e purificação, de maneira memorável, Israel é ordenada a voltar para a guerra, imediatamente. Deus havia colocado o pecado de Israel atrás de si. Ele disse a Josué. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo. Não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei, e desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Josué 8:1. 2. Mais uma vez, Deus está encorajando Josué. Não há qualquer menção de pecados ou derrotas passados. O que ficou para trás já havia sido resolvido perante Deus. Agora, as regras da guerra deveriam ser cumpridas de forma meticulosa. Antes, Josué não havia recebido uma palavra de Deus quando tentou tomar Ai. Agora, ele ouve o comando diretamente do Senhor e deverá obedecê-lo nos mínimos detalhes. Dessa vez, todo o exército foi enviado. Normalmente, convocar um exército reduzido significa que Israel deve confiar em Deus e não em sua própria força militar. No primeiro ataque a Ai, o número reduzido de soldados representava uma falsa confiança. Na segunda ocasião, todo o exército expressou fé unindo as forças. O resultado da batalha foi o rei de Ai sendo entregue nas mãos de Israel. A vitória foi tão certa em relação ao segundo ataque quanto a derrota fora no início do primeiro. Isso demonstra o que o povo de Deus é capaz de realizar quando age de acordo com sua vontade. Nessa batalha, as coisas que Deus determinou que deveriam ser destruídas incluíam apenas a cidade e as pessoas, não os animais domésticos nem os metais preciosos. Em Jericó, Deus ordenou destruição total. Porém, agora, Israel poderia dividir os despojos, diferentemente da destruição total vista em Deuteronômio 2:34 e 35 e 3:67, nas quais Deus ordenou que tudo fosse destruído. Talvez Jericó tenha sido um teste para ver se Israel obedeceria ao Senhor plenamente. Na batalha seguinte, no entanto, a tentação que levou à queda de Acã já não existia mais. Ou, talvez, na primeira batalha,
toda a Jericó teria sido entregue ao 10 orações proféticas. Senhor, enquanto que nas batalhas subsequentes alguns dos despojos seriam dados a seu povo. Além disso, temos também de nos lembrar de que o maná já não era mais provido nessa época e que Israel realmente precisava de comida. Talvez isso signifique que em nossas batalhas pessoais possamos ficar com alguns despojos eventualmente, mas não o tempo todo. Devemos sempre nos lembrar de que tudo pertence ao Rei vencedor. A batalha sempre tenta nos colocar em armadilhas sagazes. Não havia nenhuma orientação sacerdotal dessa vez, como no caso de Jericó. O milagre da abertura do Mar Vermelho foi seguido pela batalha contra os Amalequitas, na qual Deus confiou a espada a Josué, Êxodo 17. Não houve um grande milagre em Ai como houve em Jericó. O mesmo é verdade na história da Igreja. Na época dos apóstolos, muitos milagres eram realizados, porém, desde então, os milagres têm ocorrido cada vez com menor frequência e, em geral, costumam ser exceção, não a regra. Perceba a palavra de encorajamento da parte de Deus a Josué. O líder de Israel está temeroso, pois acabara de sofrer uma derrota humilhante. Ele até mesmo havia questionado a Deus se ele estava na retaguarda junto com eles na ocasião. No entanto, Deus diz a Josué para não temer e ter bom ânimo. Exatamente a mesma coisa que Deus havia lhe dito em Josué capítulo 1. A ordem de Deus de não tenha medo era continuamente repetida a Moisés, a Josué e à Igreja. A palavra para ter bom ânimo é sempre dada aos líderes cuja coragem está estilhaçada, acompanhada de uma grande tarefa ordenada por Deus. A derrota nos torna temerosos. Nós ficamos desencorajados quando sucumbimos ao pecado ou tomamos decisões ruins ou erradas. Ficamos paralisados e perdemos a esperança. Nossos inimigos parecem mais entrincheirados e preparados do que nós. Ficamos com medo de voltar à guerra. Não importa quantas vitórias tenhamos tido no passado, ou quantos feitos de Deus chegamos a testemunhar, uma única derrota é capaz de remover de nós a vontade de lutar. Josué já estava caminhando com Deus há muitos anos e havia visto coisas prodigiosas. Ainda assim, até mesmo ele precisava de uma palavra do Senhor, pois não passara de um ser humano comum. Assim como nós. Somos pessoas temerosas. Temos medo do conflito, da guerra, de um futuro incerto e, quase que todos, da morte. Esse medo nos tira a liberdade e dá à sociedade o poder de nos manipular com ameaças e promessas. Às vezes, o medo pode ser mais debilitante do que o próprio inimigo. O fato é que a única coisa que pode nos impedir de conquistar a terra é o medo dentro de nós, ou nossa própria incredulidade ou falta de coragem. A única forma de o inimigo obter êxito no confronto é se permanecermos paralisados de medo. No entanto, Deus sabe quando precisamos receber uma palavra dele. Quando nos deparamos com a derrota, ele prontamente tem para nós uma palavra de encorajamento que nos garante sua presença conosco. Ele simplesmente quer que voltemos a obedecê-lo. Depois de termos confessado e purificado nosso coração, é hora de nos colocarmos novamente de pé e voltarmos para a guerra. Nenhum fracasso tem de ser o resultado definitivo. Deus é fiel e amoroso com cada um de nós e está sempre pronto para nos dizer o mesmo que disse a Josué: não tenha medo. Não desanime. Talvez essas sejam as palavras que você precise ouvir. Está sofrendo alguma derrota? Está perdendo a esperança? Sente que o inimigo está vencendo você? Então Deus está lhe dizendo: não tenha medo. Não desanime. Preste atenção ao que diz o livro de Deuteronômio. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, Israel. Hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem nem tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. Deuteronômio 21:4. Ao lermos o livro de Josué, podemos aprender a guerrear e a vencer essa guerra hoje mesmo.
Então o que a igreja, o que inclui você, pode aprender com essa antiga batalha em Ai? Que podemos ter uma vida de vitórias se nos afastarmos do mal deste mundo, nos desviarmos dos nossos erros e começarmos a andar em obediência e confiança novamente. Só porque fomos derrotados pelo inimigo, como foi Josué em Ai, isso não significa que não podemos alcançar a vitória amanhã. Vendo as histórias de Acã, Ai e Josué, podemos aprender que servimos a um Deus de vitória. Deus nos traz a esta terra e nos dá a vida como presente. Mas há inimigos habitando a terra e Deus quer que exterminemos esses inimigos cheios de mal e de pecado, para que nos separemos da dependência do mundo e depositemos nossa confiança nele. Ele quer que usemos nosso corpo mortal como instrumento de justiça e promete estar conosco em meio à batalha. Ele nos dá a promessa de que um dia estaremos completamente livres de todas essas coisas e que serão arrancadas de nós a vergonha e a culpa do passado, assim como a necessidade de algo ou alguém que não seja Deus. Entretanto, Deus sabe que iremos falhar. Mas mesmo assim Ele nos estende a mão, promete estar conosco e nos encoraja a voltarmos para a guerra. Nossos fraquessos não mudam o conceito de Deus a nosso respeito, nem mesmo seu amor ou propósito para nós. Ele ainda quer que nos tornemos semelhantes a Jesus e que sejamos glorificados como seu Filho. A vitória virá se nós, a Igreja, afastada da divisão e da competição interna, nos desviarmos do pecado e começarmos a obedecer a Deus. Essa é a conclusão para a história de Acã. Se não passarmos de Josué capítulo 7 para Josué capítulo 8, perderemos todo o propósito, e certamente a batalha. Deus é um Deus de redenção e de mudanças infinitas, e está comprometido em fazer de nós propriedade sua santa. A vitória somente vem quando estamos com o coração transformado, quando andamos no Espírito e nos tornamos homens e mulheres de Deus. Às vezes, isso só é possível de acontecer por meio de circunstâncias desagradáveis. Talvez se faça necessário morrermos para nós mesmos. Talvez possamos não nos casar, nunca conseguir aquela promoção tão desejada no trabalho ou o comportamento dos nossos filhos podem nos trazer imensa dor. A vitória significa que, independente das circunstâncias, podemos experimentar paz, descanso e liberdade, à medida que Deus nos dá poder para dizer não a nossos desejos pecaminosos e falhos. A vitória significa que quando somos confrontados com um dilema que envolve ética no trabalho, não precisamos nos apavorar. A vitória significa que quando compartilhamos o Evangelho, podemos fazer isso com ousadia e confiança porque Deus é conosco. A vitória significa que quer sejamos solteiros ou casados, podemos ser plenamente realizados. A vitória significa que estamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus, penetrando cada vez mais fundo no coração do nosso Salvador. O segredo para tudo isso é a disposição em obedecer a Deus. Esse era o ponto crítico na vitória em Ai, a disposição de Josué de pagar o preço, de ser corajoso, de arregaçar as mangas e seguir a Deus. Já pensou se Josué começasse a choramingar dizendo: eu não presto para nada. Nunca conseguirei nada. O pecado já me venceu. Mas não. Josué voltou para a guerra. Ele obedeceu a Deus, confiando em suas promessas. É exatamente isso que nós devemos fazer. Somos chamados para nos levantarmos, nos desviarmos do mal, confessarmos nossos problemas ou pecados e seguirmos nosso Senhor. E devemos fazer o mesmo amanhã, depois de amanhã e no dia seguinte. Por Jesus nos amar, e sermos seu povo, Ele nos conduzirá à vitória. Não importa o quanto gravemente tenhamos sido derrotados no passado, estamos apenas a um passo de conquistar novamente a vitória. Muitas vezes, ouço comentários a respeito da crueldade de Deus em ordenar que Israel destruísse as nações que viviam na terra prometida. Os israelitas foram instruídos para matar por completo esses povos e, no caso de Jericó e de Ai, queimar as cidades inteiras. O que temos de nos lembrar é que Deus estava esperando para julgar essas tribos há 400 anos. Deus disse a Abraão, em Gênesis 15, que Israel seria estranha em uma terra que não a dela, na qual seria escravizada e oprimida por 4 séculos. Mas então ele prometeu trazer seu povo de volta do Egito para Canaã e na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá,
porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Gênesis 15h16. Deus havia sido muito paciente com as tribos de Canaã, mas agora a iniquidade delas havia se completado. Suas práticas eram abomináveis. Sacrifícios de crianças e imoralidade sexual são apenas dois dos pecados com os quais estavam envolvidos. Cada homem, mulher e criança adorava e servia a espíritos demoníacos. A taça da ira de Deus estava cheia e Israel foi o instrumento escolhido por Deus para o seu juízo. Tudo na terra deveria ser destruído. Deus é paciente, mas seu juízo em relação ao pecado e à iniquidade é certo. Ao longo dos séculos, muitas nações têm enfrentado o juízo de Deus. Nenhuma nação é exceção, nem mesmo os Estados Unidos. Chegará o dia em que todo o mundo enfrentará um terrível julgamento. O caráter santo de Deus exige que ele seja um Deus de juízo, mas ele também é o Deus da salvação. O rei de Ai foi enforcado em uma árvore, estando ele sob uma maldição e tendo de se deparar com a ira de Deus. Da mesma forma, nós estávamos sob a mesma maldição e enfrentaríamos o mesmo julgamento, mas Deus providenciou para nós um caminho de salvação. Ele enviou seu filho Jesus, o rei de Israel, para sofrer o mesmo julgamento enfrentado pelo rei de Ai. Jesus nos redimiu fazendo-se maldição em nosso lugar. Gálatas 3h13. Ele também foi pendurado em um madeiro, um sacrifício para satisfazer a Deus. Para que o sacrifício de Jesus se tornasse uma oferta e um sacrifício a Deus como um aroma suave, Efésios 5h22, Jesus se tornou um rei canaanita por nós. Ele enfrentou uma morte excruciante e humilhante para que recebêssemos a salvação. A ira de Deus que havia sido derramada sobre o rei de Ai também foi derramada sobre seu próprio filho. Há uma forma de lidarmos com nossos pecados, os pecados da nação em relação ao aborto, ao homossexualismo, aos incestos e muitos outros, além da vergonha que nos tornamos, a derrota que sofremos e nosso fracasso como igreja. Isso só é possível através de Jesus. Podemos cair em pecado e sermos derrotados por causa disso. Se não nos arrependermos e corrigirmos nosso caminho logo, Deus pode nos disciplinar, e o disciplinar de Deus pode ser muito doloroso e severo. Hebreus capítulo 12 compara a disciplina a ser manco algumas vezes. Mas Deus nos dá ânimo mesmo em meio aos eventos mais dolorosos da vida. Ele diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes, seja curado. Hebreus 12:11-13. Queridos irmãos e irmãs, vocês já devem conhecer o nosso ensino a respeito do tribunal de Deus, se não, procure o CD O Tribunal de Deus em http://www.guerreirosdacolheita.com. Quando Satanás declara uma guerra de ataque contra nós, podemos levar nosso caso ao Tribunal do Supremo e Absoluto Juiz do Universo. Mas, como somos seres humanos falíveis, por vezes caímos e pecamos, cometendo terríveis erros. Quando for esse o caso, Satanás tem o direito legal de nos atacar. Ele espera ansioso que cometamos nossos delitos. Assim que os praticamos, ele corre para diante do Senhor, pedindo permissão para nos destruir. Tenho certeza de que foi isso o que Satanás fez logo após a batalha em Jericó. Ele pediu a Deus para derrotar Israel por causa do pecado de Acã. Como Deus é um juiz justo, ele teve de atender à petição de Satanás. O mesmo acontece em nossa vida quando caímos em pecado. Satanás apenas está esperando que pequemos, que cometamos um delito ou que tomemos uma decisão errada. Então ele se agarra à situação e a aumenta em uma dimensão desproporcional, fazendo com que uma grande crise surja a partir dela. Vivemos uma situação assim há alguns anos. Havíamos viajado para o Canadá a fim de ministrar e estávamos acordados há quase 48h quando chegamos ao nosso destino nas primeiras horas da manhã. Estávamos tão exaustos que nos esquecemos de fazer algo muito importante. Não foi nossa intenção cometer o erro,
pois simplesmente estávamos muito cansados e acabamos mesmo nos esquecendo. Um erro humano. Mas Satanás tomou proveito da situação e gerou dela uma grande crise. Normalmente, nada demais aconteceria como consequência do nosso esquecimento, mas Satanás não perdeu tempo em tentar nos destruir por causa dele. Eu sabia que era Satanás quem estava causando toda a confusão, mas não podia ordenar com eficiência que ele fosse embora porque ele tinha o direito legal de nos atacar. Eu também não poderia adentrar o tribunal de Deus e pedir a ele que fizesse juízo entre nós e Satanás, pois o Pai teria de dar ganho de causa a Satanás. Fiquei sem saber o que fazer, então pedi ao Senhor que me mostrasse como orar em relação a tudo o que estava acontecendo. Ao me derramar diante de Deus, de repente, ele me respondeu de maneira bastante clara. 4 Filha, eu tenho mais de um trono. Então os seguintes versículos bíblicos inundaram minha mente. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4:15-16. Nem preciso dizer que fui correndo diante do trono da graça de Deus, clamando ao longo do caminho. Misericórdia! Socorro! Deus ouviu minha petição e respondeu meu clamor. Em menos de 1 hora, toda a situação se resolveu facilmente e sem sequelas. Nunca devemos nos esquecer de que servimos a um Deus que é sim um juiz totalmente justo, mas que também é um Deus de misericórdia e graça. O Novo Testamento diz que nem Satanás nem pecado algum poderá nos dominar. A vergonha de ter sofrido uma derrota não precisa ser carregada em nosso coração. Deus já a cobriu e derramou a ira contida em seu coração em relação a nosso pecado sobre seu amado Filho. Todos nós estávamos debaixo de maldição e seríamos entregues à destruição. Mas Jesus assumiu nosso lugar e agora Deus nos promete que Ele nunca mais nos deixará ou nos abandonará. Ele nos ordena a ficarmos de pé e não termos medo. Ele nos chama para obedecermos, para andarmos no poder do seu Espírito e para experimentarmos a vida de Cristo aqui na terra. Assim como aconteceu com Israel e com Josué, que nossas batalhas pessoais resultem em grandes vitórias concedidas por Deus, e não em derrotas. Você tem sido derrotado. Então levante-se e arregacem as mangas e fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Hebreus 12h12. Arrependa-se, confesse seus pecados e erros a Deus, purifique sua vida e volte para a guerra. Se você gostaria de receber um guia para que sua vida seja purificada através de uma ministração de libertação, por favor, envie um e-mail para contato@guerreirosdacolheita.com que enviaremos um com muita alegria para você. Capítulo 2. Guerra de Ataque. Por Rebecca Brown. Parece coisa de cinema, não é? Mas é exatamente isso que estamos combatendo, uma guerra de ataque. Alguns eventos em um seminário que ministrei recentemente me trouxeram à mente de maneira bem evidente o quanto é importante estar sempre revendo alguns princípios básicos sobre guerra espiritual. Um bom soldado deve sempre parar e aprimorar suas armas e capacidades para que possa se manter em uma excelente posição de combate. Ele não deve simplesmente aprender como usar suas armas e só experimentar isso na prática quando estiver diante do inimigo. Se for assim, ele fatalmente será abatido em combate. Infelizmente, é exatamente isso o que muitos cristãos estão fazendo e, por isso, estão sendo mortos ou gravemente feridos em combate. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:11-12. Então quer dizer que já está cansado de ler esse texto? Mas será que você realmente parou para meditar sobre ele recentemente? Será que você parou para pensar no fato de que a cada dia da sua vida você está sob um terrível ataque de forças invisíveis? Será que você é sequer capaz de reconhecer quando está sendo atacado?
Ou será que você simplesmente fica reclamando da vida, questionando o que Deus tem contra você ou por que, volta e meia você passa por esses momentos difíceis? Quase todos os dias, nosso ministério recebe centenas de cartas e e-mails dizendo exatamente a mesma coisa: o que Deus tem contra mim? Por que tenho de viver uma vida tão sofrida? Ó, vida, ó, azar! E, estou cansada de ouvir isso. Sinto vontade de segurar algumas dessas pessoas pelos braços e chacoalhá-las a ponto de baterem os dentes. Sinto vontade de lhes dizer: acorda! Deus quer que você se posicione e lute. Você deve lutar, pois seu inimigo é cruel e impiedoso. Deus nunca prometeu que faria todo o trabalho para você. Não? O que ele prometeu foi que você mesmo teria de lutar pela vida. Observe o que o apóstolo Paulo descreveu exatamente antes dos versículos que acabei de mencionar. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6:10. Parece dizer que Deus fará tudo em seu lugar. Não? Diz justamente que você deve se fortalecer para estar posicionado e lutar. Então, é hora de tirar a poeira das nossas armas e aprender a usá-las de maneira eficiente para que possamos atingir nossos alvos. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. 9. Lucas 10:19. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. 9 Marcos 16:17. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus Cristo garantiu para nós, quando o adoramos e servimos autoridade sobre todo espírito demoníaco. Jesus nos disse diretamente que ele nos dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, o que se refere a espíritos demoníacos, e em todo o poder do inimigo. Ele prossegue dizendo como podemos fazer tudo isso, em seu nome. Nossa autoridade sobre os espíritos demoníacos está no nome de Jesus. Perceba que eu não disse no sangue de Jesus. E aqui onde muitos cristãos cometem um equívoco e se questionam por que são tão atingidos ao se depararem com um espírito maligno. Eles dizem coisas como: eu invoco o sangue, ou eu me cubro com o sangue de Jesus, mas não entendem que nada disso é uma arma. Não concorda que, ao receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você se colocou sob a cobertura do seu sangue naquele exato momento? Mas é claro que sim. E você saiu debaixo da cobertura desse sangue desde então? Sinceramente espero que não. Quando você é salvo, está sob a cobertura do sangue de Jesus Cristo. No entanto, mesmo assim, os demônios continuam atacando você. Entenda que foi através do seu sangue derramado por nós que Jesus nos garantiu autoridade sobre os nossos inimigos em seu nome. Então, o nome de Jesus é a nossa arma. Contra-atacando. Então, quando você está sendo atacado por um espírito demoníaco, o que você faz? Você abre a boca, em alto e bom tom, e ordena que ele vá embora em nome de Jesus. É exatamente assim que interagimos com o mundo espiritual, por meio da palavra falada. Você precisa decidir que será fortalecido como ordenou o apóstolo Paulo, ou seja, você deve programar sua mente para que todo o seu ser permaneça firme contra qualquer ataque que vier. Você então deve repreendê-lo quantas vezes forem necessárias até que alcance a vitória. Por exemplo, suponhamos que você acorde repentinamente durante a noite, encharcado de suor, totalmente apavorado. A menos que tenha ouvido alguém invadindo sua casa, não há na verdade qualquer razão para ter medo. Esse é um típico ataque demoníaco. Então o que você faz? Usa sua arma. Abra sua boca e ordene em alto e bom tom, não? Demônio de medo, vá embora de uma vez por todas, em nome de Jesus. Você deve falar isso de forma firme e direta. Você foi para a cama se sentindo ótimo, com tudo certo em sua vida e, de repente, você acorda pela manhã deprimido e irritado. O mundo inteiro está nublado para você. Você tem a certeza de que tudo o que puder dar errado dará. Por que isso? O que aconteceu durante a noite? A resposta é simples. Você foi atacado por algum demônio.
Eles têm a capacidade de colocar pensamentos e emoções em nossa mente, mesmo estando apenas ao nosso redor. 2 Coríntios 10h05 nos diz que o campo de batalha é a nossa mente e, por isso, somos responsáveis por levar cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Quando você acordar se sentindo angustiado, saia da cama, firme seu pé no chão, abra sua boca e declare em alta voz: demônios, vão embora em nome de Jesus. Não vou acatar os pensamentos e emoções que provêm de vocês. Este é o dia que o Senhor fez e eu me alegrarei e me regozijarei nele. Você ficará surpreso com a enorme diferença que isso fará. Nossa batalha é contra o mundo espiritual, o qual não podemos ver. Ela ocorre em nossa mente, a maior parte do tempo, bem nos nossos pensamentos. Se não controlarmos o que pensamos, então os demônios o farão. E simples assim. A principal fonte de depressão é uma vida mental descontrolada. Jesus nos falou a respeito disso de forma bastante simples no Evangelho de Mateus. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Mateus 15:10-1. Sobre o que ele estava falando. Os judeus acreditavam que uma pessoa poderia se tornar impura por comer determinadas coisas. Jesus lhes disse que não é a comida a fonte da impureza, mas sim o que sai da boca. Em outras palavras, o que uma pessoa diz mostra o que está ocorrendo em sua mente. É por isso que Deus exige que purifiquemos a mente e levemos todo pensamento cativo. Devemos exercer autoridade sobre os demônios que colocam pensamentos impuros em nossa mente e removê-los de perto de nós. Por favor, pegue o meu livro Prepare-se para a Guerra e leia o capítulo O Homem de Ânimo Dobre. Leia repetidas vezes, se necessário, até que consiga captar o conceito de purificar a mente. Se você não controlar o que acontece com seus pensamentos, acabará sendo destruído. Você deve levar cada pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. A sua fortaleza. Todo soldado precisa de uma fortaleza. Ele precisa de algum lugar seguro e pacífico no qual pode ir buscar tratar e restaurar as forças. Nossa fortaleza deve ser a nossa casa, que deve estar espiritualmente limpa e na qual a paz de Deus deve tomar conta do ambiente. Ela deve ser um lugar onde você pode encontrar paz e tempo para orar e ler a palavra de Deus e ser edificado no Senhor. Mas Satanás fará de tudo para atacar sua casa, fazendo dela um lugar de briga, barulho, confusão e distração. Ele quer que os membros da família passem bastante tempo lutando entre si, o que os desvia de lutar contra ele. Ele quer perturbar nosso sono com terríveis pesadelos e outras formas de ataque. Mas, louvado seja Deus, temos uma arma para nos defender contra cada um desses ataques. Uma poderosa arma. Recentemente, ministrei no estado americano da Carolina do Norte em uma comunidade hispânica. Eu não sabia até então, mas essa comunidade estava sofrendo um forte ataque de bruxaria. Nem eles mesmos sabiam e, mesmo que soubessem, não tinham a menor noção de como combatê-lo. Em minha segunda noite de ministração, ensinei sobre alguns princípios básicos da guerra espiritual. Ensinei como repreender um demônio diretamente através do nome de Jesus Cristo e como ungir, purificar e selar as casas para protegê-las de qualquer ataque demoníaco. Porém, algumas coisas interessantes aconteceram naquela mesma noite. Voltei para o meu quarto de hotel e dormi tranquilamente. Mas o mesmo não aconteceu com muitas outras pessoas. Os pastores não levaram muito a sério o que eu havia ensinado e nem se deram ao trabalho de prestar muita atenção. Mas logo aprenderiam a lição da maneira mais dura. Eu lhes dissera: por favor, prestem bastante atenção no que estou dizendo. Quando voltarem para casa hoje, unjam, purifiquem e selem a casa de vocês. Se fizerem isso, Deus poderá e irá protegê-los. Mas não me deram ouvidos. Simplesmente foram para casa e dormirão. O irmão que havia programado as reuniões me falou na manhã seguinte que, por volta das 3 da madrugada, ele foi lançado da cama para o chão por uma força invisível e quase foi estrangulado até a morte.
Ele clamou ao Senhor em pensamento e por fim conseguiu sussurrar: saia em nome de Jesus. Imediatamente a força que o estava estrangulando o soltou. Então ele bateu o pé no chão e gritou: 4 demônio, saia daqui em nome de Jesus. No mesmo instante a força foi embora. Porém, ela retornou mais tarde e novamente o atacou. Resumindo, foi uma noite de muito trabalho. Ele me disse que era imensamente grato por eu ter ensinado como repreender diretamente os demônios em nome de Jesus. 5 Sim, respondi. Mas se você tivesse ungido e selado sua casa como eu ensinei depois, não teria sequer sido atacado pela primeira vez. Ele começou a gaguejar um pouco e acabou admitindo que eu estava certa. Aconteceu que outros 3 pastores também foram atacados naquela noite. Cada um deles veio até mim na noite seguinte e me relatou as experiências apavorantes que viveram, assim como o ataque físico sofrido durante o sono por forças demoníacas. Nenhum deles havia se incomodado de, ao chegar em casa, ungir e purificar o lar. Humildemente acabaram me pedindo para que lhes ensinasse mais uma vez como poderiam fazer isso. Por outro lado, eu também fui atacada, mas não percebi nada até a manhã seguinte, pois dormi a noite toda tranquilamente. Eu sempre unjo, purifico e selo o meu quarto de hotel assim que chego. E uma das primeiras coisas que faço. Durante a noite em que todos os pastores foram atacados, eu também sofri ataques, mas a diferença foi que, no meu caso, os demônios não conseguiram entrar onde eu estava. Como eu sei? Porque na manhã seguinte, ao acordar e abrir as cortinas da janela do quarto, fiquei perplexa ao perceber enormes marcas de garras de demônios do lado de fora da janela. As marcas não estavam lá no dia anterior e tenho certeza disso porque havia aberto as cortinas da janela na véspera para olhar a paisagem. Fico arrepiada em pensar o que poderia ter acontecido se eu não tivesse selado o quarto. Certamente eu teria sofrido um terrível ataque de demônios extremamente poderosos. Graças a Deus que obedeci e usei as armas que tinha disponíveis. Mais tarde, ao dar um passeio em volta do hotel, observei que a minha janela era a única que possuía aquelas horríveis marcas. Obviamente o inimigo sabia exatamente onde eu estava. Uma outra mulher na cidade também foi atacada na mesma noite. Na verdade, ela já vinha sofrendo ataques há vários dias. A filhinha dela começava a gritar do nada todas as noites e ficava com uma febre bastante alta. No entanto, os médicos não conseguiam descobrir o que havia de errado com ela. Na noite em que eu ensinei sobre como ungir a casa, a mãe da menina simplesmente voltou para casa esperando sofrer o mesmo ataque rotineiro. No entanto, agora ela possuía conhecimento. Assim que a sua filhinha começou a gritar, aquela irmã correu até o quarto dela com óleo da unção e ordenou que os demônios que a atacavam saíssem de uma vez por todas em nome de Jesus. A criança parou de gritar, mas a febre subiu no mesmo instante. A mãe então literalmente correu ao redor de toda a casa, ungindo-a com óleo. Antes de finalizar com a última porta, ela expulsou todos os demônios e pediu ao Senhor que selasse toda a casa, ungindo então a última porta e voltando para o quarto da filha. Para sua surpresa, ela encontrou a filha dormindo tranquilamente, sem mais nenhum sinal de febre. Na noite seguinte, ela e a filha testemunharam o que ocorrera. Essa irmã obteve vitória, assim como eu, e os ataques que sofremos não puderam nos atingir. Mas todos os pastores passaram a noite inteira em batalha. Somente na noite seguinte, eles resolveram ungir suas casas. A partir de então, puderam dormir sem mais nenhum problema. Houve tantos testemunhos que não tenho espaço para repetir todos aqui. Quando as pessoas reconheceram que estavam sofrendo uma guerra de ataque por parte do mundo espiritual, se posicionaram e contra-atacaram, tendo a vida transformada. O assunto que irei abordar a partir deste ponto é de extrema importância e pode ser vital para você e sua família. Talvez você já tenha lido ou aprendido sobre isso antes, mas quero que leia novamente e refresque o ensino em sua mente sobre como e por que deve ungir sua casa. Para os que estão lendo este livro cumprindo pena em alguma penitenciária, você pode ungir a cela na qual dorme e está alojado.
Dessa forma, experimentará uma grande proteção. Como ungir sua casa? O Senhor nos deu uma poderosa arma de guerra com o uso da unção com óleo. Não só podemos usá-lo para ungir as pessoas, mas as Escrituras nos mostram que também para ungir objetos e lugares. Aprendi isso logo no início da minha jornada na guerra espiritual e também conheci muitos outros cristãos que haviam aprendido a mesma técnica por parte de Deus. Tudo começou há muitos anos, logo depois da libertação final de Elaine. Veja o livro Ele Veio para Libertar os Cativos. As bruxas da região sabiam que ela havia deixado o reino de Satanás e estavam furiosas por causa disso, enviando maldições para nós dia e noite. Associados a essas maldições estavam centenas de demônios, o que transformou minha casa em um lugar onde se travava uma terrível guerra espiritual. Os demônios entravam em minha casa como uma enxurrada, atormentando-nos de todas as maneiras possíveis. Moviam os móveis de lugar, empurravam-nos da cama enquanto dormíamos, tentavam nos estrangular, afligiam-nos com depressão, ansiedade e toda sorte de problemas físicos. Eu sabia que o mal era de origem demoníaca e repreendia os espíritos em nome de Jesus, expulsando-os da casa. Eles obedeciam, mas apenas davam meia volta e entravam novamente na casa. Era evidente que eu estava deixando escapar algum detalhe importante. Certa noite, em completo desespero, clamei ao Senhor. Pai, por favor, o que posso fazer? Sinto que minha casa é uma passagem aberta para qualquer espírito maligno que queira entrar. Tu sabes o quanto esses espíritos estão nos atormentando. Não aguento mais. No mesmo instante, o Espírito Santo trouxe à minha mente a passagem do Cordeiro da Páscoa no capítulo 12 do livro de Êxodo. Ele me disse: 4 Desde a morte de Jesus, não são mais necessários sacrifícios de sangue. Então o que você acha que poderia cumprir a mesma função do sangue nos dias de hoje? 5 O óleo. Perguntei. 6 Isso mesmo. O Senhor também me fez lembrar da passagem de Êxodo capítulo 40, na qual ele instruiu Moisés a utilizar o óleo para unção. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele consagre-o, e com ele tudo o que lhe pertence, e ele ser sagrado. Êxodo 49. Ao meditar sobre essa passagem, o Senhor me mostrou que eu deveria pegar o óleo e ungir minha casa, consagrando-a a ele. Deus também me atentou que os filhos de Israel haviam ungido os umbrais e as vergas das portas com o sangue do Cordeiro da Páscoa para que o anjo da morte não entrasse em suas casas. Entenda que o anjo da morte era um espírito, ele não precisava de portas físicas para entrar em casa alguma, bastava atravessar a parede se quisesse. Mas a porta representava um local de entrada, um símbolo disso. Porém hoje, temos muitas aberturas em nossas casas, portas, janelas, dutos de ar, chaminés, etc. Depois de orar e meditar sobre tudo isso, peguei o óleo que tinha disponível no momento, no caso óleo de cozinha, e o coloquei sobre os umbrais e vergas de todas as portas e janelas da casa, na lareira e em todas as aberturas que encontrei, exceto em uma. Então segui os passos abaixo, dizendo em voz alta: acrescentei alguns itens para que você possa fazer o mesmo. Passo 1. Em nome de Jesus, tomo autoridade sobre toda maldição lançada contra mim, meu cônjuge, minha família, nosso casamento, nossos filhos, nossos animais, nossa casa e tudo o que temos. Ordeno que todas as maldições sejam quebradas agora em nome de Jesus. Passo 2. Em nome de Jesus, tomo autoridade sobre todo e qualquer espírito maligno presente nesta casa. Ordeno a todos eles que saiam agora por esta porta, que vão embora da minha propriedade e que não toquem em nada enquanto saem, em nome de Jesus. Passo 3. Unja a última porta e ore pedindo ao Senhor para purificar e selar sua casa, além de proteger você por completo de qualquer mal proveniente do mundo espiritual. A mudança foi imediata. Paz e quietude tomaram conta do ambiente. Os demônios ficaram restritos ao lado de fora, sem conseguir voltar para dentro da casa. Desde então, tenho mantido minha casa sempre ungida e selada. À medida que pessoas entram e saem da casa, pode ser que às vezes o selo seja quebrado, então você pode vir a precisar purificá-la novamente.
No entanto, não se faz necessário ungir outra vez todas as aberturas, mas apenas aquelas pelas quais as pessoas passaram. Se você tem o costume de ungir com frequência sua casa, assim como eu, então basta ungir mais uma vez as portas. Atenção! Se você tem um computador conectado à internet, então precisa ungir o fio que liga seu computador à rede, pedindo ao Senhor para selá-lo a fim de evitar que demônios possam ser enviados para sua casa através dele. Parece loucura. Pode acreditar, as maldições podem e são também enviadas pela internet. Além disso, certifique-se de ungir todos os espelhos. Não que haja algo maligno em relação aos espelhos, mas é que as pessoas podem usá-los como portas de entrada em projeções astrais. Não se esqueça também de ungir os fios que ligam o seu aparelho de telefone à tomada. Depois, o Senhor me mostrou que eu devia fazer a mesma coisa com o terreno da minha casa. Para isso, coloquei o óleo em uma garrafa plástica de borrifar. Ao andar pelos limites da minha propriedade, eu borrifava o óleo no chão, declarando que aquela propriedade pertencia a Deus e pedindo a Ele que tomasse posse dela e a selasse e protegesse. Antes de fechar todo o perímetro com o óleo, quebrei toda a maldição sobre a propriedade e ordenei que todos os demônios fossem embora em nome de Jesus. Então fechei o perímetro com óleo, em oração, e pedi a Deus que selasse a propriedade contra qualquer invasão demoníaca. Isso é algo que também traz muita paz e proteção. Você também pode fazer isso em seu local de trabalho. Está sofrendo ataques demoníacos no lugar onde trabalha. Então unja seu espaço de trabalho particular, sua mesa, sua cadeira e a área em torno delas. Mas certifique-se de que ninguém esteja olhando ou você vai ter que explicar para qualquer descrente que o vir fazendo isso que não está perdendo o juízo. Peça ao Senhor que sile o local em que trabalha, amarrando por completo todos os demônios nas pessoas que adentrarem seu espaço. Isso não apenas o protegerá de possíveis ataques, mas também mudará a atitude das pessoas que se aproximarem de você, uma vez que os demônios dentro delas serão amarrados. A propósito, caso esteja se questionando, os umbrais das portas são as peças retas colocadas nas laterais das portas. A verga é o que fica na parte superior da porta. O mesmo se aplica às janelas. Estamos em uma guerra real, em uma guerra de ataque, irmãos e irmãs. É hora de pegar as armas que temos e lutar. No capítulo a seguir, relatarei alguns ataques que sofremos recentemente. Capítulo 3. Sinais de ataque. Por Rebecca Brown. Preciso confessar que o meu coração está pesado com a necessidade de alertar o corpo de Cristo acerca dos tempos nos quais vivemos. Quase todos concordam que estamos no que é chamado de últimos dias antes do retorno do nosso Senhor à Terra. No entanto, poucos, se é que alguns compreendem exatamente o que acontecerá nestes últimos dias. A palavra de Deus é bastante clara acerca de diversas coisas. Primeiro, o Senhor diz que, nos últimos dias, Ele abalará tudo o que puder ser abalado e, segundo, que o julgamento começa na casa do Senhor. Vejamos com detalhes os versículos que afirmam isso. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparão, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras contra barra ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, JD que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. 9. Hebreus 12, 25 e 29. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 9. E Pedro 4 horas e 17 minutos. São dois trechos bíblicos de tirar o fôlego. Os ébalos causados por Deus têm o propósito de demonstrar que coisas em nossa vida permanecerão e as que serão consumidas. Mais especificamente, isso se refere ao nosso coração.
Onde exatamente está o nosso coração em relação a nosso relacionamento com Deus? Jesus declarou: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Mateus 15, 8, 9. Jesus está determinado a retornar para uma noiva sem mancha ou mácula, Efésios 5h27, e já iniciou o processo de purificação da sua igreja. Até então, os cristãos ocidentais apenas têm brincado de igreja. O que falam está sempre correto, mas o coração deles está afastado de Deus. Você precisa entender o quanto o nosso coração é enganoso. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. /9 Jeremias 17, 9 e 10. Estamos agora entrando em um período no qual Deus está colocando nosso coração e nossa mente à prova a fim de mostrar exatamente o que está dentro deles. Compreenda que nem nós mesmos sabemos o que contém o nosso coração, pois o pecado presente nele nos é oculto. Deus permite agora que provações venham à nossa vida para nos mostrar qualquer pecado oculto em nosso coração e mente. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. 9. Amós 3h07. Recentemente, Deus deu a Daniel duas visões bastante vívidas e intensas. Como mencionamos nos livros anteriores, Daniel tem o dom de profecia e Deus tem lhe mostrado coisas que estão acontecendo no mundo espiritual e que têm nos afetado aqui no mundo físico. Tenho o dever de compartilhar com vocês essas duas visões. Na primeira, Deus Pai mostrou a Daniel que ele está extremamente zangado com as igrejas aqui nos Estados Unidos por se recusarem a se levantar e se envolver com o governo e por não erguerem a voz contra as iniquidades praticadas na nação. Isso veio logo depois que o sistema de ensino público no estado de Maine anunciou que estaria distribuindo pílulas anticoncepcionais para meninas de 10 e 11 anos sem ao menos o consentimento dos pais. Nenhuma igreja cristã nos Estados Unidos está levantando a voz ou agindo contra as decisões que afrontam a Deus. Crianças estão sendo defloradas sexualmente em todos os lugares porque os pais se recusam a se levantar contra o sistema de ensino público e a colocar um freio no que está acontecendo. Assim, Deus Pai falou a Daniel e lhe disse que está permitindo que Satanás libere muitos espíritos poderosos de imoralidade sexual para dentro das igrejas com o propósito de tentar o povo de Deus. Por quê? O propósito de Deus é mostrar a seu povo o quanto as pessoas estão com o coração corrompido em relação à imoralidade sexual. Deus disse a Daniel que as igrejas se tornarão pior do que o mundo na área da imoralidade sexual e do divórcio. Quero adverti-lo. Você precisa enfrentar essa situação e pedir a Deus que sonde seu coração e que lhe mostre os desejos e pecados ocultos que há dentro dele. Quando ele o fizer, lide com cada um deles. Purifique imediatamente sua vida de todos os demônios que entraram em sua vida através de pecados sexuais cometidos no passado. Você precisa orar fervorosamente para que seu casamento seja protegido de todos os possíveis ataques. Se não fizer isso, você cairá. Peça um guia de ministração de libertação pelo e-mail contato@guerreirosdacolheita.com. Nós já estamos vendo tudo isso acontecer. Recentemente, recebi uma ligação de um jovem de uma comunidade hispânica aqui na América que é como um filho espiritual para mim. Ele tem pastoreado uma igreja por 2 anos e casou-se há pouco mais de 4 anos. Ele e a esposa têm um filhinho lindo. Há muitos anos, ele tem sido um bom amigo para um homem que é evangelizável